Respirar fundo, porque vamos falar de uma paisagem que corta a respiração. É o Vale do Douro, o rio que nasce na Espanha, que corta o nordeste português e que deságua aqui no Porto, e que para mim é a paisagem mais bonita de Portugal. Talvez eu seja suspeita, porque o meu pai nasceu nas margens do Rio Douro, e então eu tenho uma relação muito afetiva com esse rio, e por mais que eu vá inúmeras vezes para o Vale do Douro, é impossível eu não me emocionar com aquela grandiosa beleza e aquela paisagem única que é o vale onde as uvas do vinho do Porto e do vinho do Douro são plantadas e onde esse vinho tão conhecido é produzido. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Porto Encanta, é o nome do meu blog. Eu sou a Rita Branco, eu escrevo esse blog há mais de 10 anos e vivo aqui em Portugal desde 2005 e faço passeios exclusivos, personalizados, só para turistas brasileiros. Esse vídeo faz parte da série de todos os meus passeios que eu faço aqui na cidade do Porto, na região do Porto e do norte de Portugal. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não viu os outros vídeos, vai lá no canal e veja os passeios que eu faço guiado aqui no centro do Porto e também um relacionado ao vinho do Porto, aqui mesmo na cidade do Porto. Mas, se você tiver oportunidade de ir ao Vale do Douro, vai ver uma das paisagens mais bonitas que você já viu em relação a vinícolas e a produções, regiões produtoras de vinho. Não sou eu que estou dizendo, são pessoas que já visitaram várias regiões de vinho e que me dizem que esta é uma paisagem única. É muito difícil, através de vídeo e de imagens, a gente sentir a emoção de estar lá no Vale do Douro e ver aquilo com os nossos próprios olhos. Essa região fica aproximadamente 130, 150 quilômetros aqui do Porto, portanto, as duas melhores maneiras de visitar a região é de trem ou de carro. Se você me perguntar, Rita, qual é a maneira que você mais gosta de visitar o Vale do Douro? Eu vou dizer que eu, particularmente, Rita, gosto de levar os meus clientes de trem, né, que a gente chama aqui em Portugal de comboio. E por que eu gosto de levar os meus clientes de trem para o Vale do Douro? Primeiro, porque no Brasil não existem viagens de trem com facilidade, né? O trem é uma coisa muito rara no Brasil. Então, só por aí já é uma experiência. A viagem de trem, a gente demora mais ou menos 2 horas e pouco nessa duração de viagem. A primeira hora é uma hora que a gente vai conversando muito, onde eu vou explicando muito sobre a história do vale, sobre o vinho, enfim, tudo que mais ou menos tem a ver com o que a gente vai vivenciar naquele dia. Mas a partir de uma hora e pouco de viagem, nem é preciso falar mais nada, porque a linha do trem, ela fica próxima do Rio Douro e grande parte da viagem nós estamos praticamente rente com o rio, com as janelas todas para o rio e para as plantações de uvas. Além disso, a gente vai passando por várias estações, muitas delas com decorações de azulejo, e viajar de trem para o Vale do Douro é uma experiência muito próxima de uma experiência com locais. Por quê? Porque o trem para em algumas estações que
pessoas daquelas regiões entram e descem do trem para as suas cidades ou se deslocam para outras cidades. Então, além dos turistas que estão no trem, nós estamos lado a lado com pessoas da região e não tem nada mais verídico numa viagem do que você estar compartilhando uma viagem ao lado de pessoas daquela região. E é muito interessante porque nessa ida de trem, muitas vezes quando eu estou conversando com os viajantes que eu estou acompanhando, os próprios locais que estão naquele trem, às vezes dão seus pitacos na minha conversa, dão as suas opiniões e falam com o conhecimento de quem vive, de quem nasceu na região do Vale do Douro. Então, é um acréscimo, tá? Nessa viagem de trem. Só por aí já é o que eu digo da minha preferência, tá? Sem contar que, claro, a prioridade hoje é a gente pensar no meio ambiente, em viagens sustentáveis, que façam o menos possível de mal para o meio ambiente. Então, o trem é a maneira mais ecológica para a gente ir até o Vale do Douro, tá? Cada vez mais eu acredito que as viagens têm que ser dessa maneira. Quem me acompanha há mais tempo, tanto no blog como nas redes sociais e mesmo aqui no canal, sabe que eu sou uma adepta de viagens viradas para a sustentabilidade, viagens devagar e viagens muito próximas das pessoas e da cultura local. Então, para mim, já está explicado por que a preferência de ir de trem ou de comboio para o Vale do Douro. Mas, claro, se você é uma pessoa que gosta de mais conforto, mais independência de horário, está com pessoas de mobilidade reduzida e acha que prefere viajar de carro para o Vale do Douro, também está valendo. A vantagem é que você tem a liberdade de horário, não fica limitado ao horário dos trens, tanto de ida como de volta. E também tem a facilidade de se locomover mais pela região. Mas nenhuma das duas modalidades você vai deixar de ver a grandiosidade e a beleza do Vale do Douro. O importante é que de uma maneira ou de outra o seu dia vai ser inesquecível, vai ser um dia incrível na sua viagem aqui para Portugal. Nós vamos visitar vinícolas, fazer provas de vinho também, fazer provas de azeite, fazer um passeio de 1 hora de barco, se você quer fazer um passeio de barco pelo Vale do Douro, também a melhor maneira, mais agradável e mais sustentável é fazer 1 hora de barco ali no Vale do Douro, entre as vinícolas, que é a paisagem mais bonita, tá? É esse passeio de barco lá mesmo, no Vale do Douro. E vamos ver e fazer experiências ali na região, de acordo também com a nossa conversa prévia, você me dizendo o que é que você gostaria de presenciar no Vale do Douro. Muitas pessoas, assim como no Tour do Vinho do Porto aqui na cidade, muitas pessoas já vêm com algumas marcas de vinho do Porto ou do Douro e gostariam de conhecer o lugar onde ele é produzido ou engarrafado. Então, a gente nessa conversa prévia consegue ajustar esse roteiro de acordo com o que você mais gosta de fazer. Ou gostaria de conhecer, né? A ida ao Douro de carro, ela pode acontecer de várias maneiras, como eu faço com os meus clientes.
Alguns estão com o carro alugado já, vêm de outras regiões de Portugal e já estão com o carro alugado para ir para o Douro, mas querem o meu acompanhamento turístico para direcioná-lo da melhor maneira para chegar lá e para ir até os lugares que ele quer conhecer. E com isso também conta com a minha assessoria para eu reservar os locais para visitar. Tudo isso para ficar muito mais prático, porque um dia inteiro parece muita coisa, mas quando a gente chega lá tem bastante coisa para fazer também, e as distâncias entre uma quinta e outra, quanto mais a gente otimizar esse dia, mais maravilhosa vai ser a sua experiência. Algumas pessoas já têm o seu transfer, ou porque já vieram mais vezes aqui para Portugal e já tem o seu profissional de transfer de confiança e que leva essas pessoas de viagem para motorista, né, que leva para um lugar e para outro, e é onde eu entro também fazer o acompanhamento de uma viagem para o Douro, com as minhas indicações e o meu acompanhamento turístico. E outra pessoa quer que eu contrate um transfer para fazer essa ida ao Douro, então eu tenho parceiros aqui que trabalham comigo já há muito tempo também, e que a gente pode agilizar essa ida ao Douro de carro também. E vale lembrar que algumas situações eu também já fiquei 2 dias no Vale do Douro. São pessoas que são enófilos, que adoram vinho, que querem conhecer o máximo possível, querem estar lá 2 dias para conhecer tudo com mais calma e beber os vinhos que têm vontade. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os meus contatos para você pedir mais informações, orçamento e falar para mim qual é o tipo de viagem que você gostaria de fazer lá no Vale do Douro, para eu te ajudar e para você fazer da sua ida ao Vale do Douro com a sua família, com o seu grupo de amigos, um dia fantástico. E vai ser uma honra para mim participar desse dia com vocês, com o meu profissionalismo e amor que eu tenho pelo Vale do Douro. Até o próximo vídeo dos próximos passeios.